Olá, agora eu vou falar sobre os andamentos processuais. Uma pergunta muito comum, né? Todo mundo quer saber como está o andamento do meu processo. Então você entra em contato no nosso privado, né, com a assessoria, que é informado acerca do seu andamento processual. E vem alguns questionamentos aqui, mas eu não estou tendo respostas, há um tempo meu processo não tem um andamento, o que está acontecendo? Primeiro, é algo muito importante que eu sempre digo a vocês, eu vou relembrar aqui novamente. Os processos judiciais, eles não andam todos os dias e nem todas as semanas. Às vezes, um processo fica paralisado meses. Então, é comum que você não tenha andamentos processuais durante esse período. E aí algumas pessoas confundem isso. Meu processo está parado. O que está acontecendo? Eu não estou tendo notícias. Você não está tendo notícias porque o seu processo não teve andamento durante esse período, tá? Vou explicar para vocês aqui como que funciona o processo no primeiro grau, que nós chamamos, a primeira fase do processo. A primeira fase do processo, que nós chamamos de primeiro grau, ele tem um andamento de vários passos a passo. Primeiro, a petição inicial é protocolada. Logo, o juiz ele irá dar um despacho inicial, porque nessa petição nós pedimos em regra gratuidade de justiça, uma tutela antecipada para ver se o juiz antecipa o seu direito em algumas situações. Então o juiz ele tem que se manifestar sobre isso. Em regra, os juízes não têm concedido a tutela antecipada. E aí vem e pergunta, mas doutora, se a senhora sabe que ele não vai conceder, por que a senhora pede? Porque é uma estratégia. A tutela antecipada, ele é um pedido para adiantar o seu pedido, como o próprio nome já fala. Então você pede para ver se o juiz, antes que tenha todo esse passo a passo, ele adiante o seu pedido e você começa a receber os seus salários. Mas os juízes não concedem essa tutela, tá? Isso aqui é regra, é de praxe. Ele não concede numa fase inicial porque ele quer ouvir o que a comissão tem a dizer, que é o outro lado, que é o nosso adversário no processo, a União. Então ele quer primeiro ouvir o que a União tem a dizer, ou seja, apresentar a contestação, que é a defesa, para que então ele dê uma sentença final. E aí que está o segredo da tutela antecipada. É na sentença que eu faço o pedido também para que essa tutela seja concedida antecipadamente. Por quê? Se o juiz não conceder a tutela antecipada na sentença, o que vai acontecer? A União vai recorrer. Em todos os processos a União recorre, tá? Algo que sempre me perguntam também. A União vai recorrer? A União ela é obrigada a recorrer. Todos os processos, porque é um processo contra a União, contra o governo federal. Então ele tem que se defender, mesmo que não tenha nenhuma fundamentação. Mas é algo assim, tem que recorrer, né? Nós chamamos de remessa necessária. Então, ela vai recorrer. Se o juiz não conceder essa tutela na sentença, você vai ter que aguardar o recurso ser julgado, para que então você venha entrar em folha de pagamento, se o seu processo for encerrado ali no TRF. E aí está a importância da tutela antecipada. Ele confirmando na sentença, não, você já entra em folha enquanto a briga vai continuando lá na fase recursal. É muito importante. Passada essa fase da análise do juiz, se ele conceder a sua gratuidade de justiça, que eu já expliquei também que gratuidade é diferente de honorários, tá? Tem algumas situações aí que estão tentando confundir os clientes sobre a questão da gratuidade e dos honorários. Honorários é aquilo que você paga ao profissional, no caso o advogado. Se você me contratou um outro profissional, você vai ter que honrar com o trabalho dele. Isso se chama honorários advocatícios e você assina um contrato, você presta um compromisso para isso, tá? Já a gratuidade de justiça é aquilo que você paga ao juiz, aquilo que você paga à Justiça Federal. É gerado um boleto no site da Justiça Federal, não é o advogado que cria aquilo e impõe algo para você pagar. Não, é gerado no site da Justiça Federal. Você pode conferir o boleto. Quando o juiz não concede essa gratuidade, é porque ele entende que o cliente tem condições de pagar o processo. O andamento dele, tá? Não tem a ver com o trabalho do advogado. Separando aqui novamente, tá? Quando ele não concede, é porque a pessoa geralmente tem uma renda superior a 3 salários mínimos. Então, quem ganha mais ou menos R$ 2.800, que ele considera como um teto previdenciário, quem ganha mais que isso e tem um contra-cheque, geralmente o juiz não concede a gratuidade. E aí nós temos que fazer um cálculo, que é o valor da causa, que toda causa tem um valor, e aí então o juiz pede para recolher as custas do processo. Aí nós entramos em contato com o cliente e informamos acerca disso, tá? Sobre essa possibilidade de recolhimento das custas. Ok. Então,
Uma vez que o juiz concede a gratuidade, como tem tentado confundir a situação, o juiz concedeu a gratuidade no meu processo, então eu não preciso pagar as custas do advogado, que não são custas, tá? São honorários advocatícios. Não existe custas do advogado, existe honorários advocatícios. Como eu disse, você contratou um profissional, você assinou um contrato, você concordou com aquilo. Então, se você concordou em pagar o serviço do advogado, você tem que honrar com aquilo. O advogado presta um serviço, fazendo o serviço dele, e você presta o seu compromisso de honrar, independente de gratuidade. Eu tento para todos os clientes a gratuidade de justiça, quando eu vejo, claro, a possibilidade, né? Quando eu já não vejo, eu já alerto o cliente, olha, que o juiz não vai conceder gratuidade, então se prepare para recolher as custas do processo, tá? Eu sempre alerto sobre isso. Mas os honorários, eles devem ser honrados, isso com todos os profissionais, tá? Não só advogados. Algo que você compra, se você contrata um engenheiro, se você contrata um arquiteto, se você contrata qualquer profissional para fazer um pedreiro, você tem que pagar o serviço da pessoa, tá? Então, isso é para todas as situações, isso é ético, isso é honroso, tá? Agora a questão de falar assim, não, o juiz me deu gratuidade, isso significa que eu sou pobre na forma da lei, eu não tenho que pagar o advogado. Não, se você contratou, você assinou um contrato, então o advogado pode até executar aquele contrato, porque você assinou, tá? Então, fique bem alerta acerca de algumas informações que rondam acerca disso, tentando confundir a cabeça das pessoas, tá? Isso eu estou aqui para esclarecer a vocês, é muito importante isso. Então, ultrapassada essa fase em relação aos honorários, em relação às custas processuais, em relação à tutela, o juiz então vai intimar a União para apresentar a contestação, que é a defesa da União. A União tem um prazo, ela vai apresentar aquilo num prazo, depois ele volta para a parte autora, ou seja, a pessoa que entrou com o processo a apresentar o contra-ataque, que é chamado de réplica. Depois desse contra-ataque, ele intima o Ministério Público Federal. Nesse meio aí, ele também às vezes pode pedir para que você apresente novas provas, se você quiser. E aí, às vezes você tem novas provas, às vezes não, aí vai para o Ministério Público. O Ministério Público às vezes se manifesta ou não, depois disso já vem a sentença. Isso nós chamamos de primeiro grau. A sentença ela pode ser favorável ou desfavorável. Favorável quando ela é procedente, desfavorável quando ela é improcedente. Se ela for favorável, nós vamos buscar a sua inclusão em folha de pagamento se o juiz concedeu a tutela antecipada, que em todos os casos até aqui foi concedida, tá? Já em relação, se ela for negada, e agora, eu vou perder, como é que fica? Não, nós vamos recorrer ao TRF, que é o Tribunal Regional Federal. Então, lá são desembargadores, são pessoas mais estudadas, pessoas mais entendidas da transposição, que vão ter a oportunidade de rever a sua situação, tá? Então, aquelas sentenças que são improcedentes vão para o TRF, que nós chamamos de segundo grau. Mas e se eu perder no segundo grau? Tem a outra dúvida. Nós temos o STF, Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da nossa Constituição. Então, nós temos aí 3 chances, tá? Em relação ao pleito da transposição. Isso judicialmente. Como eu disse, e agora como fica administrativamente? Eu fui negada, meu recurso foi negado, acabou administrativamente? Também não. Como eu disse no vídeo anterior, o seu processo pode ser reanalisado diante de um fato novo, diante de uma lei nova, de uma mudança, de uma alteração. O seu processo administrativo vai ser reanalisado, tá? Então, encerrando o vídeo aqui e deixando bem claro para você, processo não anda todo dia, processo não anda toda semana, tem todos aqueles trâmites que eu expliquei para vocês. Então, assim, tem clientes que entram em contato hoje, teve um andamento, aí amanhã, como está o meu processo? Depois de amanhã, como está o meu processo? Então, assim, para que evite essa redundância e o seu desgaste, quando tiver um andamento, nós vamos informar. Mas isso também não estou aqui restringindo o contato, você pode entrar em contato, fique à vontade, mas que vocês tenham essa compreensão, tá? Que isso acontece em todo o mundo jurídico, com todos os advogados, com todas as causas, com todos os processos. Você pode perguntar para quem você quiser, que seja um profissional ético, vai lhe informar sobre essa realidade no nosso judiciário, tá bom? E quanto ao tempo, também outra situação. O processo de primeiro grau, lá na Justiça Federal, atualmente, esse número pode mudar, tá? De ano para ano. Atualmente, ele tem demorado de 6 meses a 1 ano, uma ação ordinária para ter uma sentença de primeiro grau.
Pode sair antes, como também pode sair mais à frente, pode durar 1 ano e meio, isso aí não é regra, isso não está em lei nenhuma, tá? Muitas pessoas confundem andamentos processuais que tem prazo para processo ser julgado, não existe isso, tá? Nem mandado de segurança, aquele prazo que fala de 120 dias lá, não é para o juiz julgar a sua causa, é para você entrar com o processo quando você é injustiçado, quando o seu direito é negado administrativamente, teve um ato coator. Aí você tem 120 dias para entrar com aquele processo, tá? Então, para que fique bem claro para você, e seguimos aqui na luta dos andamentos processuais, claro, tentando da nossa forma dar uma impulsionada, um contato pessoal lá em Brasília, uma conversa, um e-mail, todas essas são ferramentas para ajudar o processo a andar mais rápido, né? A tentar fazer o que nos cabe. Mas lembrando que o processo ele chega no estágio que o advogado não tem, que se aguarda somente uma sentença judicial, então é com o juiz. Então a gente fica cutucando lá para ver se acelera essa sentença a saída, mas lembrando que não tem um prazo, tá bom? Que isso fique muito bem claro para vocês e seguir